Bom dia, alunos. Hoje iniciamos nossa aula de termodinâmica, comportamento térmico dos gases. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor João Vitor e vamos dar início ao nosso conteúdo. Então, primeiro, é sempre bom a gente perguntar por que estudar determinado assunto. Por que estudar comportamento térmico dos gases? O estudo dos gases foi fortemente desenvolvido com a criação e aprimoramento das máquinas térmicas durante o período de Revolução Industrial. Aqui eu coloquei século XVIII, uma data aproximada. Então a gente estuda lá na história que, principalmente na Inglaterra, houve a Revolução Industrial, onde o pessoal deixou de ter o trabalho, né, à mão, feito por animais, e eles começaram a implementar trabalhos em séries, máquinas térmicas, e o nosso estudo aqui é justamente sobre as máquinas térmicas. Atualmente, através do estudo dos gases, conseguimos entender o funcionamento de um motor a quatro tempos e de um balão. Então, talvez alguns de vocês já tiveram a oportunidade de analisar o motor de um carro. Então, aqui nós temos aquilo que a gente chama dos cilindros. Como é que funciona a questão do comportamento térmico aqui? Nós vamos ver logo mais. E também o funcionamento de um balão pode ser explicado através do comportamento térmico dos gases, tá? Então, o que é termodinâmica? Termodinâmica é a parte da física que estuda as leis que regem as relações entre calor, trabalho e outras formas de energia, mais especificamente a transformação de um tipo de energia em outra, a disponibilidade de energia para a realização de trabalho e a direção das trocas de calor. Então, aqui é um exemplo de uma máquina térmica. Então, o calor aquece o vapor d'água, isso aqui está com cara de ser algo parecido com uma máquina a vapor, tá? Mas eu já vou explicar para vocês depois. Ela aquece o vapor d'água aquecido faz movimentar um pistão, e esse pistão que se movimenta faz girar uns mecanismos que acaba dando movimento para o motor, enfim, movimento para a máquina que a gente está precisando ali, tá? Aqui está usando eletricidade para mover um alternador, então não é exatamente uma máquina a vapor, mas é algo semelhante. Então vamos ver como é que funcionam essas relações. Os gases perfeitos ou ideais. Então, em nossos estudos, nós consideramos que os gases são ideais. Resumidamente, os gases ideais eles se comportam de maneira bonitinha, que eles obedecem às leis da mecânica clássica. As partículas não interagem entre si, as colisões são elásticas e entre outras propriedades. Na vida real, a gente não estamos trabalhando com gases ideais, né? Seja hélio, oxigênio, enfim. Só que se eles estão abaixo da temperatura, eles podem ser considerados como ideais, ou simplesmente nas temperaturas que nós temos no dia a dia, também pode ser aproximado a gases perfeitos ou ideais, para que a gente faça essa aproximação e consiga proceder com os cálculos. E aqui nos gases a gente tem três conceitos super importantes para a gente entender. O primeiro, nós já conversamos, é a temperatura. A temperatura indica o grau de agitação das partículas. Quanto mais agitadas estão as partículas de um corpo, maior sua temperatura. Outro conceito importante aqui é a pressão. A pressão está intimamente ligada com força. Na verdade, pressão é igual a força sobre área. Então, a pressão, a gente pode pensar, está relacionada com a força que ele exerce, que o gás exerce nas paredes do recipiente que ele contém. Então, um gás vai estar ali, por exemplo, a gente pode pensar numa bexiga, né? Assoprar uma bexiga, o ar ali dentro ele vai fazer uma certa pressão na parede da bexiga. Se tiver muito ar, ele vai fazer bastante pressão e vai acabar estourando a bexiga. E a pressão é justamente isso, né? Não é exatamente a força, mas ela está relacionada com a força que as partículas fazem no recipiente que contém o gás. E o volume, talvez seja o mais fácil de entender, corresponde simplesmente ao espaço. O volume é o espaço que o gás ocupa ali em determinado recipiente, tá? Então aqui tem umas representações, né, em recipientes que a gente vê bastante probleminhas aí para responder sobre a temperatura. Conforme aumenta a temperatura, mais agitadas estão as partículas. A pressão está relacionada com a força. Uma maior pressão das partículas significa que está tendo maior força contra as paredes do recipiente. E o volume é simplesmente o espaço disponível para elas ocuparem. É a nossa noção intuitiva de volume. Então agora, como que eles estudaram as transformações gasosas? Eles pegaram essas três grandezas, temperatura, pressão e volume. Fixaram por exemplo, a gente vai estudar o gás, o que acontece se a gente deixar o volume constante, o recipiente não muda. Aumenta a temperatura e vê o que acontece com a pressão.
De maneira parecida, vamos tentar deixar a temperatura constante, ver o que acontece com a pressão e o volume. E assim eles foram fazendo o estudo dos gases. E com isso a gente tem as transformações isotérmicas, isobáricas, isovolumétricas ou isocóricas. As isotérmicas são a temperatura constante, a isobárica é a pressão constante, isocórica é volume constante. E tem uma equação que relaciona essas três grandezas aqui, que é P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Então, se eu falar para você qual que é a pressão inicial de um gás, o volume inicial de um gás, e falar, por exemplo, que ocorreu a uma temperatura constante e dá a pressão final do gás, é possível calcular o volume final dele, tá? Então, essas três transformações e essa equação aqui relacionam essa parte das transformações gasosas. Então, falar para vocês de máquinas térmicas, o que, que são as máquinas térmicas? Elas são dispositivos capazes de transformar energia térmica em trabalho mecânico. Então, ela vai pegar energia térmica, energia de alguma fonte de calor, e transformar isso em trabalho mecânico, ou seja, vai movimentar algum pistão, vai fazer algum tipo de movimento que seja aproveitado ali, tá? Então, toda máquina térmica necessita de uma fonte de calor e de uma substância de trabalho capaz de ter o seu volume modificado. Porque o trabalho aqui consequentemente, ele está relacionado com a expansão e a contração de um gás. Então, o motor a combustão quatro tempos, que ele é muito utilizado nos veículos, diesel, a gasolina e a álcool, ele funciona através da expansão da mistura de ar com combustível. Então, através da explosão, essa explosão faz o pistão do carro se movimentar. E o sistema de transmissão, ele faz com que o carro se movimente, né? Faz transmitir, enfim, de maneira bem básica aqui, né? Ele faz transmitir esses movimentos para a roda do carro para que ele possa se movimentar. Então, matematicamente, o trabalho, que a energia, que a térmica que é transformada em energia mecânica, vamos pensar que o trabalho é aquilo que a gente consegue aproveitar, energia que a gente consegue aproveitar. Ele é dado pela pressão vezes a variação do volume. Então, se eu não tenho o volume variando, o gás está ali, eu não tenho nenhum trabalho. Agora, se o volume está variando, eu tenho um trabalho ali, tá? É necessário que exista a variação do volume do gás para que ele possa realizar trabalho. Então, se o gás variou o volume, tem trabalho, tem uma energia que eu consigo aproveitar através disso. Então, nos carros de motor a combustão, o que gera energia para ele se movimentar é a mistura de ar com combustível que sofre expansão. Então, toda vez que tem a explosão ali dessa mistura, através da vela de ignição, ele sofre expansão. E essa explosão é que propriamente dita é trabalho. Ou seja, por que trabalho? Essa energia liberada da explosão vai fazer o pistão se movimentar. Consequentemente, conseguindo movimentar as rodas e todas as partes do carro ali, tá? Isso é trabalho. É o gás expandindo para movimentar um pistão. Então, aqui a gente tem um exemplo de motor a quatro tempos, que ele é dividido na fase de admissão, compressão, explosão e exaustão. Então, depois eu passo essa imagem para vocês olharem com calma. É bem interessante isso aqui. E aonde que acontece o trabalho? Justamente na explosão ou combustão, que é onde o gás explode por causa da ignição e que tem a mistura de ar e combustível e faz o pistão se movimentar, tá? Então é bem interessante isso aqui. E também os trens antigos, Maria Fumaça, o princípio de funcionamento é o mesmo. Só que aqui, o que acontece? Não é combustível utilizado, mas sim água e vapor d'água. O vapor d'água esquenta, depois que ele esquenta, ele adquire uma certa pressão, ou seja, aumentou a temperatura, a gente pode pensar que vai aumentar a pressão. E essa pressão vai fazer movimentar o cilindro, que consequentemente movimenta a roda da Maria Fumaça, tá? E daí, depois que esse vapor d'água faz esse movimento, para que ele consiga fazer o movimento de novo, ele precisa passar por um condensador e retornar ao seu estado inicial. É isso que a gente chama de um ciclo. Um ciclo de um gás ideal é isso aí. E através desses ciclos, o trem consegue se movimentar. Claro, para que eu consiga ter esse gás esquentando e se expandindo, é necessário que tenha calor, ou seja, é necessário que tenha queima de algum material que dê calor à água e ela possa movimentar esse pistão e, consequentemente, o trem possa, a Maria Fumaça possa se movimentar. É isso que é uma máquina térmica. Um exemplo delas, pelo menos. Então, agora a gente vai ver sobre as leis da termodinâmica. O que são as leis da termodinâmica? Vamos primeiro ver da primeira lei. A primeira lei constitui-se no princípio da conservação de energia. Então, nos estudos dos gases iniciais,
dos gases ideais, ela indica que parte da energia fornecida ao sistema é transformada em trabalho. Lembre-se que trabalho é energia útil, e parte da energia que é fornecida, que não é aproveitada em trabalho, ela é absorvida e é convertida em variação da energia interna. Então vamos pensar, uma quantidade de calor é injetada em um certo gás, um certo cilindro, enfim, aqui em cima uma representação, e parte dessa energia faz com que o gás expanda e tenha trabalho ali, seja uma energia possível de ser aproveitada, e parte faz variar a energia interna no gás. Essa energia interna está relacionada com temperatura. Conforme aumenta a temperatura, mais energia ele vai estar ali. Então, é dividido em duas partes: a energia aproveitada e a energia que não é aproveitada, simplesmente é utilizada para aumentar a temperatura de um gás. Então, Q representa o calor fornecido, ΔU a variação da energia interna, e tal, essa letra grega aqui, chamada de tal, representa o trabalho. Se for positivo, significa que o gás está expandindo, ele está realizando trabalho. Agora, se o trabalho for negativo, significa que alguém está comprimindo o gás e o trabalho está sendo realizado no gás, tá? Então, vamos ver como é que funciona alguns exemplos dessa situação. No sistema termodinâmico, a quantidade de calor fornecida por um sistema é igual a 500 calorias. Então, a gente tem um gás ali e é fornecida 500 calorias para ele. Sabendo que a variação da energia interna do gás é equivalente a 400 calorias, qual é o trabalho realizado? Ou seja, qual a energia que foi aproveitada? Como o Q é igual a 500 calorias, a variação da energia interna é igual a 400, a gente usa a primeira lei da termodinâmica, que é igual ao quê? Q é igual a ΔU mais tal. Então, se a gente quer descobrir tal, ou seja, a gente quer descobrir o trabalho, basta passar o ΔU subtraindo. Então, o trabalho é igual à quantidade de calor menos ΔU, que é igual a 500 menos 400, que é igual a 100 calorias. Aqui, pessoal, só faltou arrumar, tá? 100 calorias. 500 menos 400 é 100. Beleza? Então, o que significa isso aqui? O gás recebeu 500 calorias, 400 calorias foi usada para aquecer ele, para dar energia às partículas, mas que não foi usada para expandir, ou seja, que não foi aproveitada, e 100 calorias foi energia aproveitada ali, tá? Então é bem interessante essa parte aqui. E o exemplo 2, um gás ideal é confinado a um recipiente com as paredes rígidas e recebe uma quantidade de calor igual a 500 joules. O que ocorre com a variação da energia interna do gás? Então aqui, pessoal, qual é a chave para resolver esse exercício? Com as paredes rígidas, ou seja, o gás recebe calor e ele não altera seu volume, ele está confinado a um recipiente que o volume é igual. Então, como ele não altera o seu volume, ele não vai conseguir fazer trabalho. Então, todo o calor que é injetado ali só vai servir para aumentar a variação da energia interna dele. Então, só por essas informações eu já poderia falar que o que ocorre com a variação da energia interna do gás, ela varia em 500 joules. Pela primeira lei da termodinâmica, como não varia o volume, o trabalho é igual a zero. Se o trabalho é igual a zero, aqui vamos pegar o ponteiro, some esse tal aqui. Só fica que Q é igual a ΔU. Então, se Q é igual a ΔU e Q é igual a 500 joules, o ΔU é igual a 500 calorias. Aqui, perdão, gente, como eu comecei a falar um exercício em joules, eu tenho que terminar falando em joules, tá? Só para arrumar. Por quê? A gente viu que joules e calorias são duas maneiras de medir energia, né? Só que se a gente começa trabalhando com joule, temos que terminar com joule. Então, a variação de energia do gás foi de 500 joule ali. Os dois são bem parecidos, tá? Inclusive, uma caloria é igual a 4,18 joules. Os dois medem energia. Aqui é só para estar concordando com o exercício. Então, a segunda lei da termodinâmica, agora para a gente avançar, ela pode ser enunciada de duas maneiras aqui. Vamos pegar o apontador laser, pelo enunciado de Clausius e pelo enunciado de Kelvin Planck. Vamos ver o que cada um fala. O calor não pode fluir de forma espontânea de um corpo de temperatura menor para um outro corpo de temperatura mais alta. Então, se a gente tem um sistema, o calor sempre vai fluir da temperatura mais alta para mais baixa. Por exemplo, se eu abrir a geladeira aqui, o que acontece? Como o ambiente está mais quente, o calor vai do ambiente para dentro da geladeira. Não é a geladeira que vai esfriar o ambiente, é sempre nessa direção, tá? E qual que é o enunciado da segunda lei da termodinâmica de Kelvin Planck?
é impossível a construção de uma máquina que, operando um ciclo termodinâmico, lembre que ciclo termodinâmico é aquele movimento de vai e volta do vapor d'água, do gás, operando em ciclos ali, para que converta toda a quantidade de calor recebida em trabalho. Então é impossível. Alguma quantidade de calor que eu vou oferecer a um sistema, ele vai acabar sendo perdida. Não tem como eu aproveitar 100% da energia. Não tem como ter um rendimento de 100%. Alguma energia ali vai ser dissipada em forma de variação interna. Então, apesar de eles serem resultados diferentes, são duas maneiras de a gente falar da segunda lei da termodinâmica. Porque se a gente falasse assim, que o calor flui espontaneamente do frio para o quente, eu poderia, como a máquina térmica funciona com o princípio de aquecimento, e se o calor fluísse do frio para o quente, ela simplesmente conseguiria funcionar sem eu colocar nenhuma energia ali, que é incorreto do ponto de vista físico. Eu preciso colocar uma energia, eu preciso realizar alguma coisa para que a máquina consiga trabalhar. Tá? Então é isso que diz a nossa lei da segunda termodinâmica. Então, se chegar alguém falar para vocês, ó, é possível construir uma máquina que tenha 100% de aproveitamento? A resposta é não. Se qualquer pessoa falar que construiu uma máquina térmica, assim, tem um aproveitamento de 100%, toda a energia que ela utiliza ali, que a máquina recebe, ela usa para fazer trabalho. Não tem como, pela segunda lei da termodinâmica. Porém, mesmo não tendo como, existe uma maneira de maximizar esse rendimento, tá? Os motores a combustão trabalham em ciclos, onde o gás sofre uma série de transformações e retorna ao seu estado inicial. Então, lembre-se que o gás ele precisa expandir e comprimir, faz uma série de transformações e volta ao seu estado inicial, para que ele possa repetir esse ciclo. E de acordo com a segunda lei da termodinâmica, é isso que eu comentei para vocês. Ó. É impossível que uma máquina térmica tenha rendimento de 100%. Mas, se ela operar em um certo ciclo, chamado de ciclo de Carnot, ela tem o seu rendimento máximo. Carnot viveu ali no século XIX, nos anos 1800, justamente no contexto de Revolução Industrial. E ele estudou como maximizar o aproveitamento de uma máquina térmica. E está aqui como é que foi a maximização dele. Nessa figura à esquerda. À esquerda, o ciclo de Carnot. É uma maneira de a gente fazer as transformações em um gás para que ele tenha um rendimento máximo. Então, aqui tem as curvas diabáticas, as isotermas. Eu só quero que vocês observem a imagem. Ó. Vejam essa figura. O gás, então, sofre uma série de transformações e, através do ciclo de Carnot, ele tem esse aproveitamento máximo. Não é 100%, mas é o máximo possível. Agora, qual que seria a porcentagem? Depende de máquina para máquina. E à direita, só para vocês verem o ciclo de Otto, que é uma transformação em um motor a combustão interna, que é gasolina, álcool ou diesel. Então, o gás ele sofre uma compressão, explosão, expansão e depois volta ao seu estado inicial. Ele sempre volta ao seu estado inicial para que possa repetir o processo, tá? Então, agora, caminhando para o final da aula, quais são os resumos das leis da termodinâmica? A lei zero da termodinâmica, que eu não comentei com vocês, é a seguinte: se dois corpos A e B estão separadamente em equilíbrio térmico com o terceiro corpo, C, então A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Basicamente, o que eu posso pensar? A e B são dois corpos que estão longe do outro. E eu pego um termômetro, que seria esse corpo C. Se eu medir a temperatura do A, medir, e depois eu vou lá, meço a temperatura do B, medir, e elas são iguais, qual que é a minha conclusão? É que o A e B estão em equilíbrio térmico. A temperatura desses dois está igual, tá? Então, é basicamente isso que fala a lei zero da termodinâmica. Por que ela recebe esse nome? Porque primeiro foi estabelecida a primeira lei e a segunda lei, e depois o pessoal estudou e viu que essa lei zero é mais fundamental que as duas primeiras. Por isso que ela recebeu esse nome. A primeira lei da termodinâmica é a conservação de energia. O calor injetado num sistema é igual a variação de energia interna mais trabalho. A segunda lei fala que as máquinas não podem ter um 100% de eficiência, o calor fluir espontaneamente do quente para o frio. E a terceira lei, ela é mais elaborada para discussão posterior, mas ela sustenta que a entropia, ou seja, a desordem no sistema com temperatura igual a zero, absoluto tem uma constante pouco variável. Então, se a gente pegasse a menor temperatura que existe, o grau de desordem ali naquele sistema seria o mínimo possível. Mas isso é um assunto para futuramente. Só coloquei aqui para vocês saberem que existe uma terceira lei da termodinâmica. Enfim, para a gente terminar, agora vamos pensar no nosso dia a dia. Parem e pense, quais os impactos das máquinas térmicas em nossa sociedade? Existem vários tipos de máquinas térmicas, né? E na hora que ela faz a combustão, ela gera calor,
acaba liberando gases, como gás carbônico e outros dióxidos que são poluentes da atmosfera. O que seria possível fazer de diminuição da poluição em relação a carros? Eventualmente colocar carros elétricos, como por exemplo aqui o Tesla, que é um modelo de carro elétrico que não funciona com combustível, né? Ou seja, que não polui. Mas se isso aqui faz bem ao meio ambiente, por que ele ainda não foi estabelecido? Então, é uma pergunta que a gente fica na reflexão, e com certeza tem muitos interesses políticos envolvidos ali, né? Indústria de petróleo, ou seja, há muitas pessoas que ganham bastante dinheiro com combustível. E a gente pode pensar também no custo de produção. Qual é o custo de produção de um carro desse? Hoje, um carro elétrico, geralmente, sei lá, é pelo menos o dobro mais caro que um carro similar a motor a combustão. Então, são várias variáveis ali relacionadas a por que quais são os impactos das máquinas térmicas em nossa sociedade. E claro, entre os carros tem uma certa poluição, mas com certeza as indústrias, enfim, poluem bastante também. Então, quais seriam as possíveis medidas de ser adotadas nessa situação? Então, fica a reflexão aqui para todos vocês, tá? Então, com isso, terminamos a nossa aula de termodinâmica. Tendo qualquer dúvida, vocês podem me procurar e me perguntar. Um ótimo dia a todos.